Shalom, meus amigos, que a paz da terra seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito rápido e bem significativo, né? Qual foi o motivo da praga do sangue, né? Qual foi um dos motivos da praga do sangue no Egito? A gente vai estudar esse pequeno estudo hoje e eu te convido a te fazer nossas preces, como a gente sempre faz, na presença do nosso Hashem, nosso eterno Shema. Shema Israel, Shema Elohim, Shema Yad. Waibtaid Shema Eloah, Yavkal Lebabak, Yavkal Neafshak, Yavkal Meodak, Wayuan Debaria Elesha, Nankian Sambak, Yayuan Lebabak, Shanitima Balek Dabita Bima, Yavshibitak Viabet, Yabliktak Bederek, Yashkabak, Yavkumak, o Cacetima Luadek, Vayota Tafote Bene, o Captima Mazuzot, Biatek, Vavsharek. Que até te abençoe nessa vida, nessa bênção de semana, né? E vamos lá, eu tenho o tema de hoje aqui na Parashá de Vaerá, o motivo da praga do sangue. Qual foi o motivo da praga do sangue no Egito? Vamos lá, olha só. A nossa Parashá aqui, que eu tenho um irmão, o Eterno ele envia ao Moshe, que a paz seja com ele, ao faraó, ele pedindo aqui a sua permissão para que o povo saísse, né, do Egito para servir o Eterno. Como ele se recusa, o Eterno adverte que enviará pragas terríveis até que ele concorde, né, com a saída do povo. Aí o que aconteceu? A primeira praga que o Eterno enviou, lançou sobre os egípcios, foi a praga do sangue, quando o rio Nilo e todas as águas do rio, né, do Egito se transformaram em sangue, de maneira que os egípcios, como vou dizer, não tinham como saciar sua sede ou se lavar durante uma semana inteira. A nossa Parashá está em Shemot, capítulo 7, verso 19, que diz o seguinte: Hashem disse a Moshe, diga a Haron, pegue seu cajado e estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, seus canais, seus lagos e todos os seus reservatórios de água. E a água transformou-se em sangue. Haverá sangue em todo o Egito, né? Haverá em barris de madeira e nas jarras de pedra, né? Ou seja, os medrashim que falam, né, que houve essa praga, ela foi bem específica, né, do porquê. Olha só, os medrashim notam que todas as pragas que o Eterno enviou era Midah Keneged, Midah, ou seja, era pagamento na mesma moeda. Por quê? Olha só, por coisas que os egípcios tinham feito ao povo de Israel, que passado por sofrer. Por exemplo, aqui por que o Eterno lhes trouxe o sangue? Uma perguntinha. Porque eles não permitiram as filhas de Israel imergirem no Mikveh, ou seja, no reservatório de águas rituais. Quando elas estavam de Nidá, elas tomavam seus banhos nos reservatórios e eles a impediram disso aí. Por quê? Olha só que interessante que eu vou ler para você aqui, ó. Para se purificar de sua impureza devido ao sangue menstrual, com o objetivo de se limparem de sua impureza devido ao sangue menstrual, com o objetivo de impedir que as famílias se multiplicassem. Porque quando a mulher sai do nidar, ela se purifica com as águas correntes, né? E aí se pode ter com seu marido, né? E os egípcios naquela época queriam impedir que isso não acontecesse. E é o que aconteceu. Por isso veio a praga do sangue, que não permitia aos egípcios mergulharem na água, pelo mesmo motivo que eles não permitiam que as mulheres tomassem seus banhos para se purificar do nidar. Olha só, aqui tem a exatidão do pagamento do Eterno. Ó, antes de avançarmos, veremos aqui detalhes e nuances sobre esse Midrash, que diz que a praga do sangue veio devido ao fato de que os egípcios eles impediram os filhos de Israel cumprir a mitzvah de Peru Uvru, né? Ou Uvru. Aqui diz o seguinte, eu vou ler aqui uma coisa interessante do Aish, que escreve que com isso fica explicado porque justo Aharon foi quem devia ter batido no Nilo, né, para trazer a praga do sangue, impedindo as senhoras de emergir nas águas para se purificarem. Os egípcios eles prejudicaram, né, o Shalom Bait, a paz no lar, entre o marido e a esposa, mantendo-se separados. Olha que interessante. Já Aharon era aquele que mantém-se, né? Já Aharon, que sempre se preocupou em fazer as pazes, né, entre os casais e uni-los novamente.
Tanto que muitos filhos foram chamados em nome de Aharon, por isso foi ele o escolhido para trazer o castigo para os egípcios, né? Então é o que diz aqui o Aesh. E segundo o Midrash aqui, fica claro, o que está escrito na Haggadah de Pessah, que ele fala que ele viu nosso sofrimento. Trata-se da separação do relacionamento comum entre marido e mulher. Mas como é que fizeram isso? Impedindo as mulheres de emergir no Mequev, ou seja, no lavatório, né? Agora, por que justo sangue? Uma pergunta interessante que surge é a seguinte: se o objetivo da praga aqui era impedir os egípcios de usar água, por que justamente a transforma em sangue? Por que transforma em sangue? Vemos aqui dois caminhos diferentes. Vamos ver primeiramente pela Gemara. A Gemara em Evamot 63b diz o seguinte: todo aquele que não se ocupar de ter filhos é como se estivesse derramado sangue. Com isso, que ele diz aqui, com isso desejava impedi-los de se multiplicarem. E como se os egípcios estivessem derramando sangue. Por isso o castigo veio justamente na forma de sangue, porque eles estavam impedindo que as mulheres se purificassem por causa da questão do término do Nidar, né? Onde está naqueles dias menstruais. O segundo é o Ari Hakadosh, diz uma grande novidade aqui, ó. Ele fala o seguinte, que a Torá atesta em Shemot 1:7, que diz o seguinte: os filhos de Israel eram férteis e prolíferos e sua população aumentou. Eles se tornaram tão numerosos que a terra ficou cheia deles. E apesar de todos os decretos do faraó. Em Shemot 1:2, né? Quanto mais os egípcios aqui os oprimiam, quanto mais os filhos de Israel se proliferavam e se espalhavam, né? E diz o Arizal aqui que os egípcios eles colocavam guardas que controlavam as mulheres para que elas não pudessem emergir, né? Emergir para se purificar. Mas aqui o Eterno, bendito seja, lógico, ele retirou delas a menstruação e não precisava de imersão. Foi isso que levou ao aumento da população dos israelitas. Por quê? Porque o faraó achava que podia impedir que o Eterno deixasse, né, de dar filhos aos israelitas. Só que ele não contava com o poder do Eterno. E aí o Eterno segurou a menstruação das mulheres e elas proliferavam muito mais rápido. Agora compreendemos, por causa, né, do decreto dos egípcios, Hashem, ele teve que fazer um milagre com que as mulheres não viessem sangue, né? Então o Eterno ele fez com que justamente o sangue que não permitisse que os egípcios usassem a água, entendeu? Eu tenho aqui também a questão do milagre e a tribo de Levi. O Midrash de fato conta que devido ao sofrimento e ao medo, né, as mulheres elas pararam de menstruar. Elas pararam de menstruar. Por outro lado, a Gemara ela diz que muitas mulheres que não menstruaram não tem como engravidar, né? Não tem como engravidar. Aqui veio o milagre, que mesmo sem sangue aqui, elas tinham muitos filhos. Seguindo aqui o Midrash, que diz que o medo e o sofrimento fizeram com que as mulheres parassem de ver sangue. Você que ela fala que há dois sábios que dizem a mesma coisa. Tanto no livro de Be'er Yosef, sobre Parashat Bamidbar, como no livro de Divrei Yoel, consta o seguinte, olha só o que eles falam, ó. Tanto o Ramban como o Or HaChaim se preocuparam muito com a seguinte questão: como pode ser que no censo realizado pouco depois da saída do Egito, a tribo de Levi era tão pouca, numerosa, comparado às demais tribos? Segundo aqui o que vimos aqui, esses dois sábios dizem que é muito simples, já que a tribo de Levi não foi escravizada, né? E suas mulheres não perderam a menstruação, né? E também estavam no decreto de não emergir. Então, automaticamente não se proliferaram tanto, por isso que era a menor das tribos, né? Esse era o motivo do milagre da tribo de Levi. E a questão da morte dos peixes? Talvez seja por isso que a Torá enfatiza tanto que os peixes do Nilo morreram, pois a Berachá de Jacob para seus filhos foi essa aqui em Bereshit 48:16, diz o seguinte: que eles se tornem numerosos na terra como os peixes, né? Os egípcios que tentaram impedir que se proliferaram foram castigados na mesma moeda. Nesta praga os peixes também morreram. No livro Emerot Hashem conta que, seguindo isso, dá para entender aqui por que esta foi a primeira praga, uma vez que ela veio devido à mitzvah de Peruvru, que é a primeira mitzvah da Torá. A primeira praga veio castigá-lo por isso. Ele aqui acrescenta que dá para ver isso com exatidão no Pasuk,
aqui do Shemot, capítulo 7, verso 19, que é o seguinte, ó: estenda sobre sua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os canais, seus lagos e todos os seus reservatórios, né? Reservatórios de água, e a água transformaram-se em sangue. Na linguagem de nossos sábios, vemos que o local de imersão ritual do chama mikveh, né? Reservatório. Por isso a Torá faz questão de incluir na palavra mikveh, pois eles tentaram evitar a imersão do mikveh, eles tentaram impedir que as mulheres, né, se purificassem naquele rio. O Rabbeinu Barré diz que a praga do sangue durou 7 dias, paralelamente aos 7 dias que a mulher precisa esperar após o término do sangramento para se purificar, né, do Niná. Vemos aqui também que alguns assuntos que se assentam muito bem com as palavras do Midrash. A praga do sangue se deu porque os egípcios eles tentaram impedir nosso povo de se proliferar. É uma das causas. E a colisão entre as duas mitzvot. Olha só que interessante. A pergunta que seja é a seguinte: temos aqui duas mitzvot. A mitzvot de Peru Ruvu, que frutifica-se, multiplica-se, que tem filhos, e a mitzvot de Taharat Mishpachá, que é a pureza do lar. Será que essas duas mitzvot eram obrigatórias para os filhos de Israel no Egito, antes de outorga da Torá? Será que não é obrigatório? Será que eles tinham que fazer isso? Será que... Vejamos aqui o que a Gemara fala em Sanhedrin 954, diz que toda mitzvah que foi dita para Bnei Noá, os filhos de Noá, ou seja, toda a humanidade, repetida no Sinai, é uma mitzvah tanto de Bnei Noá como do povo de Israel. Já mitzvot que foram ditas a Bnei Noá e não foram repetidas no Sinai, não são consideradas mais mitzvot de Bnei Noá, demais nações, ou seja, e passaram a ser mitzvot exclusivos do povo de Israel, né? Este aqui é o caso da mitzvot de Peru, ter filhos, que foi dita para Adão, depois para Noá, né? E não foi mais repetida depois. Como não foi mais repetida no Sinai, não é considerada uma das 7 leis que os judeus dizem que são de Bnei Noá, das demais nações. Parece que a Gemara, que hoje Bnei Noá não tem essa obrigação, mas nós que estamos israelitas, temos que cumprir, as mulheres têm que cumprir a mitzvah, né, a lei de pureza. Rashi explica aqui que a Gemara da seguinte forma: olha o que ele diz, ó: até a outorga da Torá, toda a humanidade tinha essa mitzvah de Peru. Já na outorga da Torá, quando a mitzvah não foi repetida, ela foi automaticamente retirada das demais nações, que passou a fazer parte somente do povo de Israel. Vemos aqui que os filhos de Israel sempre tiveram essa mitzvah, tanto como Bnei Noá, tanto como o povo de Israel. Desta forma aqui, meus irmãos, no Egito, antes da outorga da Torá, o povo de Israel tinha total obrigação dessa mitzvah, assim como todas as outras nações. Por outro lado, as leis de pureza familiar não haviam sido ordenadas ainda, né? Tratava-se de uma boa conduta que se fazia, segundo os patriarcas, né, que cumpriam toda a Torá antes de ter sido outorgada. Era uma midat hassidut, uma coisa a mais que os filhos de Israel faziam por serem filhos, né? Nota-se aqui uma coisa interessante, que era uma conduta tão arraigada que até os egípcios sabiam que era desta maneira que poderiam impedir de terem mais filhos. Então até os egípcios sabiam dessa regra, conheciam essa regra, então eles sabiam como fazer. Por outro lado, aqui as leis da pureza familiar não haviam sido ordenadas ainda, né? Que tratava-se de uma boa conduta, no caso aqui, que eles faziam segundo as patriarcas, que cumpriam toda a Torá antes de ser entregue, né? Como eu falei, era um midat hassidut, uma coisa mais que os filhos de Israel faziam por ser filhos de Israel. O Midrash é que ele declara que a intenção, ou seja, o resultado dos egípcios, e não deixar as mulheres imergir no mikveh, foi evitar nosso povo a cumprir a mitzvah de Peru. Sendo assim, a pergunta é: que permissão Israel tinha de deixar de cumprir Peru, uma mitzvah obrigatória, só porque tinha como emergir no mikveh para se purificar, que naquela época não passava de um bom costume, e não era uma mitzvah ordenada pela Torá obrigatória? Seria? Essa pergunta aqui ela é feita pelo Aderet em seu livro CD Parashiot, sobre a nossa Parashá. Ele fala que só dá para responder de maneira forçada. Como? Dessa forma aqui, olha só que interessante o que ele falou: Peru e versus pureza familiar. É preciso abrir mão de algo? Será que é preciso abrir a mão de alguma coisa? Veja só. Ele fala o seguinte: meu mestre sogro, Rabino Ravlin Shelita, tem uma resposta que segue a lógica sensata,
Conhecemos nosso querido povo, mesmo quando há decretos e proibições contra a mitzvot de nosso Eterno, nós sempre encontramos um jeitinho de conseguir cumpri-las. No final das contas, por mais difícil que era para emergir e se purificar, as filhas de Israel, né, conseguiam driblar as leis e as policiais e com dificuldade e muito trabalho conseguiam manter a pureza familiar e se multiplicar. Ou seja, no final das contas, os filhos de Israel não deixaram de cumprir as leis de pureza familiar. E dessa forma aqui conseguiram continuar a se purificar. Entretanto, que tudo isso era muito difícil, exigia um grande esforço e se colocar em muitos perigos também, porque afinal de contas estavam no Egito, né? O castigo para os egípcios foi pela sua má intenção e pela vida difícil que impuseram aos israelitas, né? Os israelitas naquela época, né? As mitzvot de Anhan. Eu gostaria de apresentar aqui uma linha de pensamento inovadora para resolver nosso impasse. O Ramban, no início do capítulo 9 de suas leis, referência aos reis, traz a cronologia de quando foram dadas todas as mitzvot. Adão, o primeiro homem, recebeu 6 mitzvot. Noá recebeu mais um, Ever Mihai, ou seja, a proibição de comer um pedaço de animal vivo. Abraham Avinu recebeu a mitzvah de Milá, que foi a circuncisão. Isaac, a de Mazar, diz Jacob, a de Get Hamnashen, ou Hanashen, não ingeriu o nervo ciático dos animais. E no Egito foram dadas algumas mitzvot a Anhan. Todos os comentaristas do Ramban quebram a cabeça de onde o Ramban tirou isso. Isso que Anhan recebeu algumas mitzvot. Não há referência, uma referência clara a isso na Gemara, tampouco no Midashim, que temos em mão. Também não consta quais mitzvot foram essas, né? O Hidá cita cita a resposta de Mecol Shamuel, que diz o seguinte, ele fala o seguinte, ó: o único detalhe que encontramos em nossos sábios sobre Anhan no Egito é a história da Gemara sobre Sotá, que diz que Anhan se separou de sua esposa Yocheved e depois voltou a se casar com ela. Daqui, o Mecol Shamuel conclui que as mitzvot que foram passadas a Anhan no Egito eram as leis de casamento e divórcio. Em sua resposta, Raim Shaul, o Hidá se estende na questão seguinte, ó. Ele vai e faz uma perguntinha, ó: de onde podemos provar que Anhan recebeu como obrigação as leis de casamento e divórcio? Sabemos que os filhos de Israel mantinham muitos mitzvot como boas condutas. Ele vai e fala, ó: onde vemos aqui que eles receberam essas mitzvot como ordem divina? Ele faz mais outras perguntas, ó. Não há fonte suficiente para provar que isso que o Ramban quer dizer. O Meshé do Román, sobre o Shemot, explica que este é o motivo por que o Eterno se revelou a Moshe Rabbeinu. Ele diz: eu sou o Eterno seu pai, né? Eu sou o Eterno de seu pai, o Eterno de Abraham. O Midrash explica que seu pai significa Anhan, porque o Eterno fez essa questão detalhada do Eterno de seu pai, porque Anhan já tinha morrido, né? Porque este pai ele renovou mitzvot, né? Contudo o Midrash não diz quais. E tentando aqui no livro Torah Shlemah, sobre a Parashat Shemot, ele traz em nome de um dos Midrashim, de Telimã ou Yemen, que está escrito claramente em Anhan, que recebeu no Egito a mitzvah de casamento e divórcio. É muito provável que se há um Midrash assim, esta era a fonte de Ramban. Enquanto o Mecol Shamuel acertou em sua opinião, ele traz aqui a Gemara só está como prova. Ele traz, eu vou até ler, porque tem ela bem aqui, irmãos, aqui, vocês. Olha só, que é o seguinte, ó, e mais pode ser que isso seja um Midrash explícito, lógico. Olha, ele diz aqui, para mim, ó, que ele fala aqui, para mim, pareceu muito simples o que significa que o Eterno ordenou a mitzvah de Kedushim, ou seja, de casamento, e de Gerushim, que é divórcio. Afinal, no Egito nasceu a geração que iria receber a Torá. Essa geração precisava nascer com pureza, nascer pura. Agora, como é que se nasce com pureza? Quando o nascimento é consequência de uma união correta entre o homem e a mulher, casamento único, né? A união começa de maneira de se casar segundo as leis do Kedushim, a consagração. E as detalhadas leis de divórcio, no caso em que alguém queira se casar novamente. Yosef mostrou a Jacob o documento de Yerushim, que no caso aqui é a primeira fase do casamento. E a Ketubá, que ele escreveu a sua esposa, provando a Jacob que seus filhos tinham nascido com santidade e mereciam a bênção do Tzadik Jacob, né? A união sagrada entre homem e mulher não termina somente com o casamento feito da maneira que o Eterno quer. Aqui o próprio relacionamento entre eles deve estar baseado nas belas e complexas leis da pureza familiar, onde o casal mantém distância durante o período de idade, de menstruação. E aí ele espera a purificação das águas do Mikveh, que transforma o momento da concepção um momento de santidade e união total, né?
Segundo o Rambam, os filhos de Israel só cumpriam toda a Torá na terra de Israel e não fora dela. Mas, de acordo com o Midrash sobre o porquê da praga de sangue, vemos que eles cumpriam pureza familiar no Egito. Agora, como pode ser isso? Como foi isso? Já que agora estava para nascer a geração que receberia a Torá, era imperioso que o Eterno desse essas mitzvot. Os progenitores dessa geração de gigantes, eles precisavam se casar, de acordo com as leis naturais, o Kedushim, a consagração de uma esposa, e o Kerushim, divórcio de acordo com as leis detalhadas, no caso de algo dar errado, o Eterno não permita. Se estivermos com a razão, é muito simples compreender que um dos alicerces da santidade de Israel é que os filhos nasçam de uma relação de pureza, no momento que a mulher está pura, e não o filho de Nidot, mulheres que não se purificam de seu sangue. Agora, será que filho de Nidot receberia a Torá no Sinai? Será? Assim, sem motivo de os filhos de Israel terem recebido a ordem divina de casamento e divórcio de acordo com a lei natural, foi para que recebesse a Torá com santidade. Com certeza havia também as mitzvot de emergir e se purificar do sangue menstrual. Se assim for, de fato, temos no Midrash sobre a praga do sangue a fonte de mais uma mitzvah que Abrão recebeu no Egito, as leis da pureza familiar. Resumindo, vimos aqui que os egípcios receberam a praga de sangue, porque proibiam que os filhos de Israel emergissem para se purificar de seu sangue, impedindo os casais de se multiplicarem. A nossa pergunta foi como os filhos de Israel podiam deixar de cumprir a mitzvah de Peru. Houve uma mitzvah obrigatória para eles, só porque não tinham como continuar sua boa conduta de se purificar. Uma vez que essa mitzvah de pureza familiar ainda não havia sido ordenada, como é que eles faziam isso? Agora, depois de tudo o que explicamos aqui, podemos dizer que os filhos de Israel no Egito receberam o Eterno por intermédio de Abrão a ordem de cumprir a mitzvah de pureza familiar, de forma que seus descendentes fossem dignos de receber a Torá no Sinai, e o povo dos recebedores da Torá já nascesse com santidade e pureza. Conforme vimos aqui, no final das contas, os egípcios não conseguiram seu intento por uma série de motivos. O povo continuou a se multiplicar, apesar dos decretos dos faraó, e uma vez mais, assim como ao longo de toda a história, o povo liderado pelo mestre do universo deu a volta por cima e continuou em direção à eternidade, ou seja, continuar a se multiplicando, Então, que o Eterno abençoe, espero que você tenha entendido, e que o Eterno dê aquela clareza mental e espiritual da sua vida. Shalom e aquele abraço. Shalei Fotolim Aldalot Shvak Zemotef Legam Shemita Shvot Mishpachot Shamotech Bedet Hu Malchuto Hu Shma Adiv Shmir Kdush Hu Gan Vetur שבט של תשבתות מריצייה יומנו הלם יפשנו בו אנו מציעים את מי שמיתנו בממלאים את עצמנו בקין השלח הקל בגלל שנחנו בנו כך ותשו אלוהי המערכים שבט שמיסמן את אותו בין שובי ניסה לעולם ועת אתה תעבוד 6 ימים ויום השביעי הוא שבט של אלוהים שבט של אהבת שלום אפשר שלם להודו לשמע אבותינו על דרוש ותשווה מצאנו אותך לגמרי שמתשבות משפטות שלמות לכבד את הוד מלכותו הוא שמע עדיף שפיר קדוש הוא גם דתור שבט של תשבחות מריצייה יומנו עליהם יפשנו בו אנו מצילים את מי שמיתנו וממלאים את עצמנו ברכין השלח הקל בגלל שנחנו בנו כך ותשו אלוהי המערכים שבט מזמן את אותו בין שובי ניסה לעולם ואתה תעבוד 6 ימים ויום השביעי הוא שבט של אלוהים שבט של אהבת שלום אהבת שלום אהבת שלום
כתב עוד 6 ימים ויום השביעי הוא שבט של אלוהים, שבט של אהבת שלום.